Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, Retorno à vida corporal, e nós vamos ver as questões 356 a 360. Então, na questão 356, Kardec pergunta: existem crianças que, nascendo mortas, não foram destinadas à encarnação de um espírito? Resposta: sim. Há as que nunca tiveram um espírito destinado para o corpo. Nada devia realizar-se por elas. É então somente pelos pais que essa criança veio. E para entendermos melhor essa questão, eu trouxe fragmentos da explicação do Espírito Miramês, onde ele diz assim: que entre os natimortos, alguns efetivamente não têm a destinação de viver, por não haver, desde o princípio da sua gestação no seio da mãe, determinado espírito para a devida reencarnação. Então aqui ele está falando que alguns natimortos, eles não foram, ele não está no destino viver, e que desde o princípio da gestação da mãe não tem um espírito lá, somente o corpinho físico. E ele continua: no entanto, existem almas que aceitam, por renúncia, ajudar na formação do corpo, o qual é nutrido mais pela mãe, e tomando a forma humana para muitas lições que a vida possa dar. Aí ele continua explicando que ainda, mesmo que raramente, experiências dos engenheiros siderais em novos corpos com determinadas modificações no corpo genético do casal, E que esse é o aprimoramento do ser humano. Tudo na vida vem da teoria para depois surgir a prática, tendo enfim a conclusão como realidade. Então, há situações, de corpos de natimortos, que esses corpos gerados, eles são experiências dos engenheiros siderais para o aprimoramento do ser humano. E é claro que o casal, que vai passar por essa experiência, tudo foi combinado anteriormente, no plano espiritual, mesmo que não lembre depois. E ele também coloca que há provações de toda a natureza, que há crianças que vivem minutos, como a gente vê mesmo, mesmo tendo um espírito. E aí ele explica que nesse caso é um saldo e que essa criança, ela deveria viver apenas aqueles minutos mesmo, para enriquecimento de suas experiências. Então, cada caso é um caso. Questão 356A. Um ser dessa natureza pode chegar a nascer, um ser que tem apenas o corpo físico, que não tem lá um espírito, ele pode chegar a nascer?
E aí ele recebe como resposta: sim, algumas vezes, porém não vinga, né? Ele não vive. Questão 356b. Toda criança que sobrevive ao nascimento toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela? E aí, né, vem a resposta. O que seria sem o espírito? Não seria um ser humano, né? O corpo físico, né, ele movimenta-se devido à existência do espírito. Visto que quando o espírito, né, o deixa e retorna ao mundo dos espíritos, o corpo fica inerte, sem vida, né? E a gente usa aquela expressão, que está morto. Questão 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? E a resposta aqui ela é bastante objetiva e clara. É uma existência nula que terá de recomeçar. Porque ela não foi adiante, né? Ela foi interrompida. Então, é necessário um recomeço. Questão 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Resposta: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento, né? Então, o aborto, ele transgride a lei de Deus em qualquer época da concepção, né? Porque através dele impede-se o nascimento, né, de um espírito que tem aí um plano a ser cumprido, suas questões a serem resgatadas, né, os seus ajustes com a lei do Criador. Na questão 359, Kardec pergunta: no caso em que a vida da mãe esteja em perigo pelo nascimento do filho, existe crime ao sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Então, nesse caso, em que a gestação coloca em risco a vida da mãe, é preferível que se sacrifique a vida daquele, né, que ainda não nasceu, né? Somente nesse caso. Questão 360. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tenha vivido? Resposta: em tudo isso deveis ver a vontade de Deus a sua obra. Não trateis, portanto, leviamente as coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, que são incompletas algumas vezes pela vontade do Criador? Isso pertence aos desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Então, né, tudo na obra de Deus é perfeito. Tudo na obra de Deus tem um porquê. Mesmo que aos nossos olhos, né, ainda distantes de conhecer a verdade, acredite ser uma tragédia. A lei de Deus, ela é certeira. Deus, ele não joga dados, né? Vamos então
as vibrações dessa noite, com os nossos pensamentos no Divino Mestre. Vibremos luz, paz e saúde ao planeta e a toda a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado aqui na Terra. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos hospitais, pelas escolas, pelos abrigos, pelos asilos, pelos templos religiosos, pelos presídios. Vibremos pela união e reajuste familiar, que o perdão, a compreensão, o diálogo, o amor seja o alicerce dos lares. Vibremos também pelos trabalhadores e por todos aqueles que encontram-se desempregados. Vibremos pelos nossos irmãos em condição de rua, pelas crianças e jovens do planeta, para que sigam o caminho do Evangelho do Cristo. Vibremos pelos idosos, vibremos por todos os governantes, desejando que governem com equilíbrio e amor. Vibremos pela solidariedade entre as pessoas. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual e por todos aqueles que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Vibremos pela reconciliação com os nossos desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos pelo nosso lar e, com a permissão de Deus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças que são necessárias. Vibremos também resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. Com os nossos pensamentos ainda entrelaçados na fé e no amor do Cristo, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou e que as vibrações dessa oração possam chegar a todos os nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida, restaurando a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos também a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda e a toda a espiritualidade amiga que cuida de cada um de nós com muito amor, com muito zelo, né? Sempre nos direcionando ao caminho do progresso. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade, se assim for permitido por Deus e por Jesus. Graças a Deus.